Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos todas as riquezas insondáveis, todas as riquezas maravilhosas que Deus nos deu no seu Filho, para que nele nós também fôssemos feitos filhos. Nós temos para a nossa meditação hoje, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, uma palavra definitiva a respeito da vitória de Cristo e que se torna a nossa vitória. E assim está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Veja que, em muitas ocasiões, nós somos propensos a fazer como Eva. Naquele momento em que Deus chamou o homem e chamou Eva à sua responsabilidade, eles transferiram a culpa. Eles não assumiram a culpa. Eles não assumiram o erro e transferiram para outra pessoa. Adão transferiu para a mulher e disse que a culpa era da mulher que tinha lhe dado o fruto. A mulher transferiu a culpa para a serpente. Ela disse que a serpente a enganou e ela comeu. Agora, nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos estar cientes e conscientes do que aconteceu na cruz. Você compreende exatamente o que Cristo fez na cruz? Você compreende por que Jesus se encarnou e teve que morrer como filho do homem? Para que, como filho de Deus ressuscitado, nós também fôssemos feitos filhos de Deus no poder da ressurreição e da vida de Cristo. Portanto, veja estas passagens. Diz que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Em outra passagem, Paulo diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Portanto, Jesus veio nos liberar desta natureza chamada de carne e sangue. E como ele fez isto? E o que é carne e sangue? Vamos ver. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quando Jesus se encarnou, ele participou da carne e sangue, sem pecado. Em si mesmo ele jamais pecou. Mas ao tomar a nossa natureza, ele se fez pecado por nós. E diante de Deus, ele levou sobre si os nossos pecados. A nossa natureza pecaminosa, a natureza do diabo. Por isto, o que ele fez na cruz é assim: para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então vamos ler bem devagar o versículo, para que possamos assimilar o que o Espírito Santo está nos ensinando a respeito da morte de Jesus e o poder e a obra de Deus nesta morte, em julgar no Cordeiro o adversário, o inimigo,
de Deus e que se tornou na carne e sangue também em cada ser humano caído e pecador, inimigo de Deus. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, veja o que a morte de Jesus fez. Então, na hora que Jesus morreu na cruz, ele destruiu. Ele destruiu quem? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Então, a morte de Cristo matou o que tem o poder da morte, o diabo. O que o diabo é? O poder da morte, porque o pecado mata, a desobediência mata, a desobediência é morte. Precisou de Jesus vir e morrer para que na morte deste inocente, deste cordeiro, deste que foi como que nosso substituto, nele também nós morrêssemos com ele e o diabo fosse destruído em cada um de nós. Por isso, no versículo 15 a seguir, diz: livrar-se todos. Este é um momento maravilhoso. É por isso que a morte de Jesus é um acontecimento, um marco e um fato espiritual definitivo no universo. Todo o universo foi fermentado pela natureza diabólica. E em Cristo, Deus veio livrar o universo da morte, do pecado, da incredulidade. Portanto, esta é a nossa libertação. Ali na cruz, na verdade, o diabo foi destruído. E ele perdeu o poder dele de nos manter presos na morte e no pecado. Então precisamos de ler este versículo com muito cuidado. Não é para nossa mente natural fácil assimilar, entender isto. Jesus destruiu o diabo. Muitos líderes e muitos que não compreenderam isto, não percebem que se nós não formos informados e não compreendermos que a nossa carne foi destruída na cruz, nós continuamos fazendo como Adão e Eva, julgando a culpa no diabo e não assumindo a responsabilidade pelo pecado. Porque agora o pecado é de nossa responsabilidade, é porque todos pecaram, nós erramos e pecamos. Fomos incrédulos um dia e agimos segundo a nossa carne. Mas o que aconteceu conosco? É por isso que, mais um fato, em João, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Estão vendo? Jesus foi levantado como uma serpente de bronze. A serpente de bronze, Moisés levantou no deserto para curar aqueles que eram mordidos pela serpente do pó. A serpente do pó representa a nossa carne. O pó da terra representa a carne e sangue. O próprio Deus diz: tu és pó e ao pó voltará. De onde era a serpente? Se nós formos ler lá no livro de Números, nós vamos ver que a rebelião e a incredulidade daqueles judeus que estavam no deserto fez surgir as serpentes do pó. Eles eram mordidos e eles morriam. E nesta situação, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Bronze nas escrituras significa julgamento. Então, aquela haste com a serpente representava Cristo. Na realidade, Cristo foi levantado como uma serpente para que Deus pudesse destruir o diabo na cruz. Esse é o segredo espiritual da nossa vitória. Para que você tenha a experiência da vitória sobre a carne, sobre o mundo e o pecado, você tem que ter a experiência da cruz de Cristo. É por isso que em todas as eras
e tempo da igreja, o adversário, através dos homens enganadores, estão ocultando esta realidade dos crentes, para que os crentes continuem temerosos, não livres, mas presos na vida da carne, presos na carne e sangue, e não percebam que foram libertados por Cristo na cruz. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que está escrito em Hebreus: e livrasse todos. Porque Jesus foi levantado como uma serpente, para que nós, pecadores serpentes, fôssemos mortos com ele e ressuscitados com ele. É isso que está escrito em Romanos 6. E voltando a Romanos 6, nós podemos compreender plenamente o significado deste fato espiritual tremendo que é a nossa vitória e a nossa liberdade. Em Romanos 6 diz, versículo 3: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, quando nós somos batizados na morte de Cristo, o diabo é destruído em nós. Então, se nós éramos fingidos, nós tornamos-nos sinceros. Então, se nós éramos mentirosos, nos tornamos verdadeiros. Então, se nós éramos ladrões, nós paramos de roubar. Então, se nós prostituíamos, nós nos tornamos fiéis. Nós paramos com a prostituição. Então, se nós éramos cheios de glutonaria, nós nos tornamos disciplinados na nossa alimentação. Então, se nós andávamos atrás de ídolos, nós passamos a conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. É assim? Esta é a realidade, porque nós fomos batizados na morte de Cristo. Romanos 6. E nós fomos sepultados com Cristo. E como está escrito em Romanos 6, e se nós fomos plantados na semelhança de sua morte, com certeza nós somos também plantados na semelhança de sua ressurreição. Por isso é que nós somos livres agora. Onde o diabo foi destruído? Na cruz com Cristo. Onde nossa natureza maligna e pecadora foi destruída? Na cruz com Cristo. Deus nos chamou, não é para nós sentarmos no banco e bater palmas para Jesus. Não é. Deus não nos chamou para sentarmos no banco e ficar repetindo orações que nós já sabemos de cor. Não. Deus não nos salvou para nós ficarmos cantando coisas que os outros escreveram. Não. Deus nos chamou para que percebêssemos e fôssemos livres e nos tornássemos os seus filhos por meio da morte de Cristo, por meio da ressurreição de Cristo, e andássemos em novidade de vida. Então, tudo que nós fizermos é por meio do Espírito de ressurreição. Esta é a porta de entrada. Esta é a saída do mundo, a morte de Cristo. E a porta de entrada no reino do céu, a ressurreição de Cristo. Por que tão poucos crentes têm a realidade do reino do céu? É porque não compreendem. Ficam girando no deserto, isto é, ficam girando na sua mente errada e ficam cheios de medo, cheios de temor, sem nenhuma liberdade, presos cada um no seu aprisco. Mas, veja o que está escrito aqui em Hebreus 2. Está escrito assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então todos nós que cremos viemos de um só. Por que nós não estamos reunidos ou não somos unidos em um só corpo? Em um só Espírito, em um só batismo, em uma só fé, para que Deus seja tudo em todos? É porque a carne viva, que não passou pela cruz, se intrometeu na igreja. É porque o adversário se intrometeu na igreja através do homem, porque o adversário ainda está vivo naquelas pessoas que não passaram pela cruz de Cristo. Aonde o adversário, onde o diabo é destruído? Leia Hebreus 2, versículo 14. Na cruz, na morte de Cristo.
Portanto, esta é a fé, e este é o Evangelho, este é o verdadeiro Deus, e esta é a vida eterna. E diz que, evidentemente, ele socorre a descendência de Abraão. Descendência de Abraão significa todos os que creem. Todos os que creem. Deus prometeu a Abraão uma descendência celestial. Nós somos a descendência celestial de Abraão. É crer no invisível. Crer no que não se vê. Que é verdadeiro. Esta pessoa, que é o Espírito Santo, e que habita em nosso espírito, e por meio do qual nós temos a vida e somos agora livres. Portanto, Deus não nos chamou ao medo, nos chamou à coragem, à verdade, para sermos livres, e livres por meio da morte e ressurreição de Jesus. Fiquem todos na paz e meditem nesta palavra, que ali na cruz o inimigo foi destruído. E nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, porque o inimigo morreu em cada um de nós por meio da morte de Cristo. Esta é a nossa liberdade, esta é a nossa alegria, e essa é a nossa tão grande salvação. Fiquem na paz do Senhor.